Era uma tarde fria de domingo. As nuvens, carregadas e pesadas, encobriam o céu de um cinza melancólico. Dentro de uma casa antiga e silenciosa, onde os móveis guardavam memórias e os retratos nas paredes contavam histórias de felicidade passada. Camila estava sentada em sua poltrona favorita, coberta com um chale de lã feito pela mãe. O lenço amarrado na cabeça cobria os fios de cabelo que o tratamento havia levado. Seus olhos, fundos e frágeis, contemplavam o jardim pela janela. As flores murchavam como ela, lentamente, em silêncio. Ela respirava com dificuldade. A dor física era constante, mas a dor na alma era ainda maior. A ausência de carinho, de atenção, de amor, era como se o câncer tivesse levado também a ternura do marido. Renato, que antes a olhava como se ela fosse a única mulher do mundo, agora mal disfarçava o desprezo. Renato, seu marido, entrou na sala sem sequer olhar para ela, sem ao menos notar sua presença. Ele estava ao telefone, rindo com sarcasmo enquanto conversava com a amante Bianca. Renato, ao telefone. Eu não aguento mais. Essa casa cheira a hospital. Mal posso esperar que ela parta logo. Com a herança, a gente pode ir para a Europa. Só mais um pouco. Camila ouviu. Ficou em silêncio. Apertou levemente o braço da poltrona. Uma lágrima desceu pelo rosto. Pela dor de ver quem amava torcendo para que ela partisse. Seu coração doía, mas não era por causa do câncer. Era por Renato. Camila e Renato estavam casados havia 8 anos. No começo eram apaixonados, inseparáveis. O casamento de Camila e Renato, no início, era um conto de fadas moderno. Cúmplices, parceiros em tudo. Viagens, jantares, planos de filhos. Quando Camila herdou a fortuna do pai, usaram parte do dinheiro para abrir uma clínica de estética. O sonho de Renato. Ele se realizava profissionalmente, enquanto Camila era o pilar do lar. Mas tudo desmoronou quando veio o diagnóstico. Câncer no pulmão, estágio avançado. Camila perdeu o brilho e Renato o interesse. Ele passou a evitá-la, a chegar tarde em casa, a dormir em outro quarto. Dizia que era o cheiro da medicação, que não aguentava vê-la daquele jeito. Mas a verdade era outra. Bianca. Bianca era jovem, atraente, cheia de vida. Uma colega de clínica. Tinha tudo que Camila agora não podia oferecer. Renato se entregou ao caso sem culpa. Para ele já havia perdido a esposa. Renato passava horas fora de casa. Quando estava com Camila, evitava tocá-la. Quando presente fisicamente, estava ausente em espírito. Renato, em um jantar com Bianca, rindo. Ela vai morrer mesmo. Eu tenho o direito de ser feliz. Não vou passar os melhores anos da minha vida como viúva antecipado. Bianca passando a mão no braço dele. E quando ela morrer, vai ser tudo seu, não é? A clínica, a casa, o dinheiro. A gente vai para Paris, amor. Um recomeço. Enquanto isso, Camila fazia quimioterapia sozinha. O rosto inchado, os olhos apagados. Ela sentia tudo. Sabia, mesmo que ele nunca tivesse dito. Certa manhã, Camila acordou com náuseas intensas. Pensou ser mais um efeito colateral, mas algo estava diferente. Decidiu ir ao hospital achando que a quimioterapia estava afetando outros órgãos. Fez exames. Horas depois, a médica entrou no quarto com uma expressão de surpresa contida. Médica, segurando os papéis com delicadeza. Camila, você está grávida. Silêncio. Camila levou a mão à boca. Um nó se formou em sua garganta. O impossível havia acontecido. Uma nova vida dentro dela, em meio à morte. Chorou. Não de tristeza, de esperança. Camila, acariciando o ventre, sussurrando. Você é minha luz. Eu vou viver por você. Nem que seja só para te ver sorrir uma vez. Correu para contar a Renato, cheia de esperança. Mas ao abrir a porta do escritório em casa, ouviu sua risada. Ele falava ao telefone, mais uma vez com Bianca.
Renato, irritado ao vê-la. Grávida? Isso só piora tudo, Camila. Eu já não consigo viver aqui, agora vem você com um filho? Vai me prender nessa vida para sempre? Ela não respondeu. Apenas olhou para ele como quem vê a morte vestida de homem. Renata, irmã mais velha de Camila, sempre desconfiou. Uma noite, após ver o cunhado sair perfumado e arrumado demais, resolveu segui-lo discretamente. Fotografou tudo. Renato e Bianca entrando num hotel. Beijos, abraços, jantares caros. Era traição escancarada. Renata mostrando as fotos indignada. Ele não te merece, Camila. Ele te trai e está torcendo para você morrer. Camila olhou as fotos com uma calma assustadora. Não havia gritos, nem desespero. Apenas fechou os olhos e disse: Eu já sabia, mas agora tenho provas. E sei exatamente o que fazer. Camila, agora eu sei que não sou louca. Eu só estava esperando a verdade me dar permissão para agir. Nos dias seguintes, ela começou a escrever. Dezenas de páginas. Cartas, instruções, reflexões. Visitou seu advogado Costa e foi clara. Camila, nada do que construí vai para ele. Eu quero deixar algo que floresça além da minha dor. Alguns dias se passaram. Era noite. Camila acordou com dores fortes e sangramento. Sentiu o corpo fraquejar. Gritou por ajuda, mas ninguém veio. Estava sozinha. Quando Renata chegou, encontrou a irmã desacordada no chão do banheiro. No hospital foi socorrida. Fizeram exames e então veio a notícia. O bebê não resistiu. Camila mergulhou num luto profundo. Chorou tudo o que tinha. Depois silenciou. Algo dentro dela havia morrido junto com o bebê. Camila, com os olhos vermelhos, olhando pela janela. Nem mesmo ele vai carregar a dor que carrego agora. Mas ainda assim, eu não vou partir em vão. Por alguns dias, Camila precisou ficar de repouso, mas assim que se sentiu melhor, procurou seu advogado Costa. Quero que tudo o que é meu vá para algo que vale a pena. Quero que minha dor não seja em vão. Costa, assentindo com a cabeça. Você tem algo em mente? Camila disse. Quero ajudar mulheres que passam pelo que passei. Que foram traídas, abandonadas, pacientes de tratamento oncológico que lutam pela vida. Quero que elas tenham apoio, abrigo, esperança. Costa perguntou. E Renato? Vai receber o que merece. O peso da própria consciência, disse Camila. Camila assinou os papéis do testamento com mãos trêmulas, mas firmes. Parte seria doado à Fundação Esperança, um projeto voltado para mulheres em tratamento oncológico, vítimas de abandono. Outra parte para sua mãe e irmãs. A primavera chegou de mansinho, como um sussurro da natureza dizendo que a vida sempre tenta recomeçar. No jardim da casa, as primeiras flores começaram a despontar. Brotos de esperança entre a terra ainda úmida de tantas lágrimas. Camila, embora debilitada, pediu um desejo que surpreendeu a todos. Queria ver o jardim. Fazia semanas que não saía do quarto, mas naquele dia, seu olhar tinha um brilho diferente, sereno, quase iluminado por dentro. Renata, com os olhos marejados, preparou tudo com cuidado. Vestiu a irmã com um vestido leve, florido, que Camila costumava usar nos tempos em que sorria com mais frequência. Com a ajuda de um enfermeiro, a acomodaram numa cadeira de rodas. O trajeto até o Caramanchão pareceu longo, mas Camila mantinha a respiração tranquila, os olhos atentos ao movimento do céu e das folhas. Quando chegaram, Renata a cobriu com uma manta e segurou sua mão. Camila, com a voz suave, observando as flores. Sabe, mana, quando eu era pequena, mamãe dizia que as flores falam, que cada uma tem uma história para contar, mesmo que ninguém ouça. Eu me sinto assim agora, uma florzinha murcha contando a última história. Renata tentou segurar o choro, mas uma lágrima caiu silenciosamente. Renata, acariciando o cabelo da irmã. Você é uma flor que nunca deixou de perfumar, mesmo nos dias mais escuros. Camila olhou para o céu, o vento leve acariciando seu rosto. Camila disse com um sorriso leve: Aqui termina meu corpo,
Mas começa meu legado. Cuide desse jardim, mana, e de todas as mulheres que ainda vão florescer por causa da nossa dor. E ali, entre flores que renasciam, Camila partiu. Seus olhos fecharam-se suavemente. Não houve dor, apenas um silêncio profundo, carregado de paz. O vento parou por um instante, como se a própria natureza se curvasse para recebê-la. O velório foi simples, como Camila desejava. Apenas flores do próprio jardim, uma carta deixada sobre o caixão e uma música suave ao fundo. Poucos sabiam da profundidade de sua história, mas todos sentiam que algo grande havia acontecido ali. A casa parecia outra. O silêncio era respeitoso, e cada pétala parecia carregar um lamento e um alívio. Renato chegou mais tarde vestindo um terno escuro impecável. O céu parecia pesado naquela manhã. Não chovia, mas havia uma umidade densa no ar, como se o próprio clima respeitasse o silêncio de luto que cercava todos ali. A cerimônia de despedida de Camila fora simples, mas cheia de flores e de presenças, que vieram mais por remorso ou conveniência do que por amor. E entre essas presenças estavam Renato e Bianca, ambos de preto, ambos de rosto impassível, mas não havia pesar nos olhos de nenhum dos dois, apenas expectativa, um tipo de ansiedade fria e calculada. Sabiam que Camila tinha posses, uma boa casa, contas bancárias, móveis, objetos valiosos, e apostavam que mesmo doente, mesmo ressentida, ela não teria tido forças para mudar o testamento a tempo. Bianca, com um vestido justo demais para um velório, segurava a bolsa como quem protege um troféu. Renato, inquieto, mantinha a cabeça erguida, como se o mundo ainda lhe devesse alguma coisa. Olhares atravessaram o salão, cochichos se espalharam entre os que sabiam da história, ou pensavam saber. Mas o silêncio maior viria logo depois, quando todos se reuniram no escritório do advogado da família, o Sr. Costa. A sala era ampla, com uma mesa robusta de madeira escura, livros empoeirados nas estantes, uma cruz pendurada na parede, o ambiente carregado de formalidade e tensão. Ao centro, Costa, o advogado da família, ajeitou os óculos, abriu a pasta de couro com cuidado, retirou alguns papéis e então pigarreou. Senhores, antes da leitura do testamento, preciso cumprir uma última vontade de Camila. Ela me entregou essa carta, com a instrução clara e irrevogável de que fosse lida em voz alta, na presença de todos os interessados. Renata, sentada à frente, cerrou os olhos. Já sabia. Intuía que a irmã deixara palavras pesadas para aquele momento. Palavras que ela mesma não tivera tempo, ou força, de dizer em vida. Mas agora, através da letra firme de Camila, a verdade teria sua voz. Costa desdobrou o envelope devagar, como quem maneja uma relíquia. E então começou a leitura. Se você está ouvindo isso, Renato, é porque meu corpo já descansou. Mas saiba, minha alma permanece desperta. E desperta está também a minha consciência. A mesma consciência que você tentou calar com desprezo, com mentira e com traição. A voz do advogado era serena, mas a sala se encheu de tensão. Bianca mexeu-se na cadeira. Renato não desviava o olhar. A carta seguia. Eu te amei, com uma força que hoje reconheço ter sido também cegueira. Amei até as cinzas. Amei quando você já não me via. Quando meu corpo murchava diante do espelho e você olhava para o lado. Amei quando precisei de cuidado e recebi desprezo. Quando precisei de apoio e ouvi silêncio. Renata segurou as lágrimas. Era a voz da irmã ecoando ali, forte, dolorida, implacável. Mas sabe o que é mais curioso, Renato? Eu morri em paz, porque antes de partir eu me libertei. Liberei meu coração do rancor e meu nome do seu domínio. E nessa libertação fiz minha escolha final. O advogado fez uma breve pausa. O silêncio pesou. Todos os olhos estavam nele. Você não receberá nada. Nenhum centavo. Nenhum bem. Nenhum gesto de gratidão. Porque você me negou tudo quando eu mais precisava. E não há herança mais justa do que a ausência. Renato empalideceu. Bianca arregalou os olhos. Era como se uma sentença tivesse sido proferida ali. Uma condenação moral diante de todos. Eu deixo minha casa,
meus recursos e meus sonhos nas mãos de quem me honrou em vida, nas mãos da minha irmã, Renata, que esteve comigo quando tudo desabou. Ela sim receberá tudo o que construí, porque ela cuidou do meu espírito quando você sequer olhava para o meu rosto. Uma lágrima escorreu dos olhos de Renata. Não era sobre os bens, era sobre justiça. Era sobre ser vista, reconhecida, acolhida, mesmo que tardiamente, mesmo que por palavras póstumas. Costa então encerrando a leitura. Sei que essa carta não mudará o que você é, Renato, mas deixo nela a semente da verdade. E às vezes, a verdade dói mais do que qualquer castigo. Com dor, mas com dignidade. Camila. O advogado dobrou o papel com reverência. Nenhuma palavra foi dita por alguns instantes. O silêncio era absoluto. Até que Renato levantou-se de súbito, empurrou a cadeira e saiu da sala sem dizer nada. Bianca hesitou por alguns segundos, constrangida, e depois o seguiu, deixando apenas o som dos saltos apressados no corredor. E naquele instante, sem lágrimas de vingança, sem gritos, sem ódio, Camila, mesmo em ausência, ergueu-se vitoriosa. Renata permaneceu sentada, o olhar voltado para a cruz na parede. Sentia pela primeira vez que a voz de sua irmã ecoaria por muito tempo. Não nas paredes daquela casa, mas no coração das mulheres que um dia, graças à coragem de Camila, também encontrariam sua própria voz. Enquanto o nome de Camila se transformava em símbolo de força, esperança e dignidade, o destino preparava um outro tipo de palco para Renato e Bianca. Logo após a leitura do testamento, Bianca entrou em desespero. Contava com aquele dinheiro. Fez planos. Sonhou com viagens, joias, restaurantes caros, um novo apartamento. Mas tudo virou poeira no vento com a última frase da carta de Camila. Renato não receberá 1 centavo. Renato, por sua vez, não conseguia encarar ninguém. Saiu do funeral cabisbaixo com o olhar perdido. Pela primeira vez, não por vergonha, mas por humilhação. E ela vinha não do mundo, mas da própria consciência. Sem o dinheiro, sem a casa, sem nada em seu nome. O que restou foi o que ele realmente era. Um homem vazio, movido por vaidade e ganância. Os amigos se afastaram. Os colegas de profissão, antes bajuladores, sumiram. A empresa entrou em crise. E quando os boatos sobre a traição se espalharam discretamente no meio jurídico, portas começaram a se fechar. Bianca tentou manter o relacionamento, mas bastaram 2 meses de dificuldades para tudo ruir. Sem luxo, sem status, sem viagens. O amor perdeu o sabor. Ela o deixou num fim de tarde, deixando um bilhete frio sobre a pia. Você não serve para nada, nem para enriquecer alguém. Renato, ferido no ego, não soube lidar com o abandono. Tentou reconquistá-la, ligava, mandava flores, mensagens, mas ela já estava com outro, um homem mais jovem, promissor e ainda inteiro no mercado financeiro. Renato foi demitido após uma denúncia de assédio moral feita por uma estagiária. Sem dinheiro e com a reputação manchada, foi despejado do flat que alugava. Foi morar em um pequeno quarto de pensão, num bairro afastado, onde ninguém o conhecia. Ali, com o tempo, começou a beber. Tentava calar os pensamentos. Tentava esquecer a mulher que desprezou. Mas a lembrança de Camila, de seu olhar cansado e ainda assim altivo, não o deixava em paz. Em uma dessas noites solitárias, olhou-se no espelho, os cabelos, agora grisalhos, a pele marcada, e disse em voz baixa pela primeira vez na vida: eu fui um covarde. Mas já era tarde. Ninguém mais se importava. Renato passou os últimos anos na solidão, recebendo uma pequena pensão que restou de um cargo público antigo. Às vezes era visto sentado em bancos de praça, murmurando coisas sozinho. Outras vezes, escrevia cartas que nunca enviava. Nunca mais teve notícias de Bianca. Nunca mais foi convidado para um evento. Nunca mais ouviu seu nome ser chamado com admiração. E o que mais doía, nunca mais sentiu o calor de alguém que o amasse de verdade. Camila havia partido, mas com ela levou também a máscara que Renato usava. E o que restou? Foi apenas um homem quebrado, perdido entre os cacos de si mesmo. Assim terminou o ciclo. A história de Camila não é apenas sobre dor, perda e traição. É sobre resistência.
sobre o poder silencioso de quem ama com verdade e se recusa a se curvar diante da maldade. Ela partiu deste mundo, mas deixou um legado que continuará a tocar vidas por gerações. Seu nome ecoa não em tribunais, mas em salas de aula, em projetos sociais, em cada mulher que decide recomeçar, mesmo depois de tudo. Renato e Bianca foram o espelho do que acontece quando o orgulho toma o lugar do amor. Camila, por outro lado, provou que mesmo em silêncio, a dignidade fala mais alto. Se essa história tocou o seu coração, se você acredita na força da verdade, no poder da superação e no amor que permanece mesmo diante da dor, aqui cada história tem alma, cada palavra tem propósito, e cada narrativa é feita para você, que busca mais do que entretenimento, busca inspiração. Ative as notificações, deixe seu like e compartilhe essa história com alguém que precisa se lembrar de que ainda vale a pena ser bom. Até a próxima história. E lembre-se, a verdade, mesmo que demore, sempre vence.